Shalom Aleichem. Hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante e de um tema que tem sido alvo aí de muita controvérsia, que são os falsos mestres. Vamos falar um pouquinho desse tema hoje. 2 Pedro 2, 1-3 diz assim: Mas também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão ao Senhor que os comprou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas perdições, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós mercadoria com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não está ociosa a condenação e a sua perdição não tosqueneja. Interessante, amados, esses versos que Pedro escreve sobre o fim dos dias, que nós estamos vivendo com certeza, onde muito se tem visto, muitos falsos profetas e também está havendo uma multiplicação de falsos mestres, falsos doutores. E uma coisa interessante é que isso aconteceu já no passado, mas em nossos dias isso tem sido terrível. Terrível. E tem acontecido uma coisa interessante, porque o papel desses falsos mestres é introduzir encobertamente essas heresias de perdição. Uma coisa que nós temos visto aqui no nosso dia a dia é que levantam-se pessoas, a todo dia aparece um novo, alguém que tem uma interpretação nova, cria um canal no YouTube, vem com uma heresia nova, aparece com algo que eles dizem assim: eu tive uma revelação, eu tive uma nova interpretação da Bíblia e agora eu quero passar para os irmãos. É isso que a gente tem ouvido, vivenciado isso a cada dia. E uma coisa que é muito interessante é que essa pessoa acaba depois negando a Yeshua. E está acontecendo um fenômeno, amados, que para nós é algo assim inacreditável. No passado, nós vimos pessoas deixando a igreja e indo para o judaísmo messiânico. Depois apareceu uma outra vertente chamada nazarenos. E de repente, a gente vê essas mesmas pessoas, ou algumas delas, abrindo mão de toda essa fé no Messias, para agora dizer que o Messias já não é Yeshua, ou seja, Yeshua, a quem nós servimos, que morreu por nós, que fez tudo por nós, já não é mais o Messias. E interessante que eles vão argumentando de tal forma que enganam aqueles que são incautos. Eles usam de meias verdades para poder disseminar o engano e a mentira. E uma coisa também interessante de se ver, que essas pessoas, elas não vão direto à questão do Messias. Eles vão minando as doutrinas bíblicas, pouco a pouco. Vão falando de uma coisa, vão falando de outra, e de repente, essas pessoas então jogam sobre o rosto dos outros, lançam em rosto a questão de Yeshua, dizendo: não, ele não é o Messias, ele não cumpriu tudo aquilo que havia sido prometido nas Escrituras. E uma coisa que eles fazem é trazer não só sobre si, mas sobre os outros, destruição, perdição. O papel dessas pessoas tem sido esse. O papel desses homens que estão enganando homens e mulheres, homens no sentido genérico, porque nós temos visto mulheres fazendo isso também, e misericórdia, o quanto isso tem sido prejudicial à vida das pessoas. Um outro aspecto
que muitos seguiriam as suas perdições. E isso, amados, tem sido muito mais frequente nas redes sociais. Você pega YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram e todos aqueles instrumentos que eu creio que o Eterno permitiu a criação deles para glorificar o nome do Eterno e para que a palavra pura do Eterno pudesse ser disseminada. Hoje estão sendo usados por esses falsos mestres para enganar. E é uma coisa terrível, porque a gente pega e percebe como eles têm usado as mídias sociais para corromper e arrancar a fé do coração das pessoas. E Pedro vai dizendo, e muitos seguirão as suas perdições. Pessoas que colocam por terra aquilo que está estabelecido, não só no judaísmo messiânico, também pela igreja cristã. Eles solapam a fé das pessoas, eles acabam com a fé das pessoas. E é interessante que eu participo de muitas redes sociais e eu tive muitas experiências com esses grupos e tive experiências assim de bater de frente em determinados assuntos e de ser excluído do grupo simplesmente porque eles não conseguiram provar aquilo que eles estavam dizendo. E tem uma outra coisa que é muito interessante, a intolerância. Eu tenho tido experiências também com pessoas intolerantes, pessoas que se dizem servos de Yeshua e são intolerantes, pessoas que de um determinado segmento dentro do judaísmo que têm sido realmente estúpidos até, é uma palavra muito forte para se usar, mas é isso que tem acontecido. E eles atacam, eles partem para cima, eles não querem diálogo, não aceitam conversar, porque a sua interpretação está correta. Inclusive, isso é o que eu tenho ouvido muito. A minha interpretação desta palavra, destes versos, é a seguinte. E quando você pergunta assim, não, espera, mas e os nossos mestres, os nossos rabinos, os nossos sábios, eles dizem isso assim, assim, assim? Não, isso eu não aceito. Essa interpretação eu não aceito. Quando a gente fala, por exemplo, das ferramentas judaicas que a gente usa, os Midrashim, o Talmud, a Halahá, Gemara e outros, eles dizem, não, eu não aceito isso aqui, não. Isso para mim não, para mim tem que ser o que está escrito. E aí vem um outro fenômeno muito interessante, que as pessoas usam isso e para eles o seguinte, o texto é literal ou figurado. Mas é literal ou figurado quando eles querem. Não é quando o texto deve ser literal e deve ser figurado. Isso também é muito interessante porque eles usam os textos de acordo com a sua necessidade, ao seu bel prazer. Então isso tem sido um fenômeno que tem multiplicado a passos largos o engano nas redes sociais. E isso faz com que o caminho da verdade seja blasfemado, ou seja, aquilo que foi estabelecido pelos nossos sábios, por homens, por servos de Hashem do Eterno, que durante 5.000 anos estudam a palavra, têm suas convicções, têm respaldo. Não, isso não serve. Porque agora existem aqueles que dizem, eu tenho a minha interpretação, eu tenho a minha opinião. E fazem com que essa opinião prevaleça sobre a vida das pessoas. Desprezam inclusive a ciência. Existem grupos muito interessantes também, existem grupos que desprezam totalmente a ciência. Se você falar da NASA, por exemplo, de descobertas que foram feitas por satélites, não, isso é teoria da conspiração. Eu não aceito isso porque eu acho que não é assim, porque existem outras evidências, existem as outras coisas. A NASA é conspiracionista, a NASA não tem nada de verdade para nos ensinar e para nos dizer.
Então, coisas assim impressionantes que vêm destruindo a fé das pessoas. Não aceitam, por exemplo, uma foto tirada de um satélite para dar um exemplo de que a Terra ela é redonda. Mas aceitam o argumento de uma outra pessoa para dizer que a Terra ela é chata. Então, é muito interessante a gente pegar isso e ver que uma pessoa que se diz servo do Eterno fazer esse tipo de colocação, atacando os demais grupos. Para uma pessoa dessa, eu disse assim, puxa vida, então se a Terra ela não é redonda, então ela tem um fim. Alguém por acaso tem uma foto desse lugar aí do fim do mundo? Desse lugar onde a Terra acaba? Será que algum avião chegou lá, alguém chegou e gravou um vídeo lá? E até hoje eu não recebi a resposta. Sabe por quê? Porque não tem resposta. Mas mesmo assim as pessoas continuam insistindo nisso. Porque é a verdade deles que prevalece. E Pedro continua falando, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Pessoas que têm arrancado, literalmente falando, a fé do coração de outros. Porque o engano, amados, não começa com coisas grandes, ele começa com coisas pequenas. Porque o adversário não vai se apresentar para alguém para tornar um falso mestre com coisas grandes, mas são com coisas pequenas que dia a dia vão caminhando, a pessoa vai se perdendo na sua caminhada com Yeshua, com a palavra, até se tornar literalmente um falso mestre, negar a Yeshua, negar a veracidade das Escrituras e passar a usar as Escrituras para poder atacar o próprio Yeshua e depois até a validade da Escritura em si. Uma coisa que a gente tem visto também são pessoas negando a veracidade da Brit Hadashah, do Novo Testamento, e alguns até da própria Tanakh, que é o Velho Testamento. Então você imagina, se uma pessoa diz que uma parte da Brit Hadashah ou da Tanakh não é verdadeiro, não é real, subliminarmente falando, esta pessoa está informando o seguinte: a Bíblia é uma farsa. Porque se uma parte dela é falsa, por consequência o restante também pode ser. Lança dúvida no coração das pessoas. E a dúvida, ela não é algo vindo da parte do Eterno. Com o Eterno nós temos certezas. O nosso adversário sim lança dúvidas para que a nossa fé possa vacilar. Então nós temos visto isso e vamos perceber que pessoas são essas. Quem são estes falsos mestres? Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: ora, a finalidade do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Vamos parar um pouquinho. Cumprir mandamentos é para um coração puro, para quem tem uma boa consciência e uma fé não fingida. Agora ele continua dizendo, do que? Desviando-se alguns, então, quando a pessoa para de obedecer a palavra, eles vão se tornar, em vaidade de palavras, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. E aí nós vamos para uma outra questão. Quem são essas pessoas que se tornaram, ou que têm se tornado a cada dia falsos mestres? São pessoas que abandonaram a obediência, por um motivo ou por outro deixaram de obedecer a palavra e se tornaram agora, com vaidade no seu coração, falsos mestres, dizendo que são conhecedores das Escrituras. Não sabem o que dizem, não entendem a suma dessas coisas, mas continuam afirmando isso por julgarem ter conhecimento. E uma outra coisa interessante é que essas pessoas leem meia dúzia de livros e se tornam mestres. Que formação essas pessoas têm? Nenhuma. A maioria das pessoas com as quais eu conversei, 99% delas, se eu perguntei, você tem algum curso, alguma formação teológica? A pessoa disse, não, eu sou autodidata. Eu aprendo tudo sozinho. Eu não preciso de líderes. Eu não preciso
de mestres, porque o Senhor é que me ensina a palavra sozinho. E eu perguntei também a muitos deles: vocês são líderes de alguma congregação? Vocês dizem: não, nós não somos, nós abominamos isso, porque a igreja somos nós. E é engraçado que o livro de Hebreus diz que é para a gente não abandonar a congregação, como alguns fizeram. Se a igreja somos nós, e levando isso, eles levam isso de forma literal, por que a gente não pode abandonar a congregação? Então existem coisas que são irreconciliáveis nessas heresias, nesses processos heréticos que têm permeado a vida das pessoas. Pessoas que nunca lideraram e querem ser mestres. Pessoas que nunca pararam para ensinar a Escritura de forma pura, por não terem uma formação, acabam agora se ufanando, dizendo que eles têm muito a ensinar à humanidade. E tem a pachorra, a cara de pau, de dizer assim: curta lá no meu canal, inscreva-se no meu canal para você receber as novidades heréticas. Misericórdia. Qual é a história que essas pessoas têm de contribuição para o reino de Yeshua? Tudo isso precisa ser perguntado, tudo isso precisa ser dito, precisa se passar por um crivo, porque nós estamos vendo que há realmente uma multiplicação disso. Pessoas negando as bases da nossa emuná, da nossa caminhada com Yeshua, tanto de um lado quanto de outro. No judaísmo messiânico, gente querendo ser judeu ortodoxo. E uma coisa interessante, que a pessoa quer ser mais judeu do que um judeu ortodoxo. E o incrível nisso é que judeus ortodoxos estão recebendo aí Yeshua e se transformando em judeus messiânicos. Só que as pessoas não têm esse tipo de conhecimento porque não se importam com a história, não se importam com aquilo que está acontecendo, não leem a Bíblia de forma correta e passam a ter então estas posturas. E aí eles começam a te condenar. Pegam em pequenas coisas e começam a condenar os demais irmãos. E é interessante que no judaísmo, uma das coisas que o próprio judaísmo diz é que nós somos irmãos e devemos respeitar as diferenças uns dos outros. E essas pessoas, não. Tem que ser assim, tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito, você não é judeu, você não é nada. E quanto eu ouço isso pelas redes sociais. Quantas críticas, quantas pessoas bombardeando. E mais uma vez, arrancando a fé dos corações. Baruch Hashem Hakadosh Baruch Hu, porque meu coração está bem firmado em Yeshua. Mas houveram muitas tentativas de, inclusive, destruir o chamado que o Eterno me deu. Não foi uma só pessoa, foram várias. E aí a gente percebe mais uma vez o seguinte: os falsos mestres, eles querem fazer com que nós nos percamos na nossa caminhada. Qual a contribuição deles para o reino de Yeshua? Nenhuma. Para o reino do mal? Muitas. Indo agora para o nosso final, devemos ter alguns cuidados. O primeiro é não compactuar com a mentira. E a mentira, eu não estou falando daquela mentira deslavada, mas a mentira sutil, a mentira que se parece com a verdade, mas que quando você examina bem, ela é mentira. Busque também pessoas que têm conhecimento legítimo das Escrituras, pessoas que têm uma formação, pessoas que têm uma história, que têm uma contribuição para dar. Pessoas que têm um cabedal de conhecimento capaz de trazer a você crescimento e espiritualidade. Uma coisa que é importante é que o nosso conhecimento tem que nos aproximar do Eterno, não nos distanciar dele. O nosso conhecimento tem que trazer mais unção e poder à nossa vida e não nos distanciar, não nos fazer esfriar. Temos muitos exemplos na Bíblia de homens que tiveram grande conhecimento e grande unção,
Mas o que tem acontecido é que ou a pessoa vai para uma vertente ou ela vai para outra. Aí eu quero unção, então eu não preciso ter conhecimento da palavra, porque isso é coisa de fariseu. Ah, não, eu preciso ter muito conhecimento, mas esse negócio de milagre, de unção, isso é para outros. Eu não quero isso não, porque isso aqui, nesse nosso tempo agora acabou. Nós temos que andar com as duas coisas juntas, em paralelo. Avise as pessoas que você ama sobre isso. Tenha cuidado, porque muito daquilo que está sendo visto e ouvido nas redes sociais é puro lixo. E nós precisamos ter esse discernimento e esse entendimento e lançar fora aquilo que não é bom. Finalizando então, cuidado com o que você assiste pelas redes sociais. Cuidado com o que você lê, não só os livros, mas também pelas mídias sociais. E não compartilhe nada que não possa ser validado como verdadeiro. A palavra do Eterno, ela vai ser sempre verdade, desde que interpretada da forma correta, desde que sejam feitas as aplicações corretas da Escritura, ela pode e deve ser validada como verdadeira, desde que ela traga transformação à vida das pessoas, desde que una as pessoas umas com as outras e não as afaste umas das outras, desde que traga benefícios para o reino de Hashem e não afaste as pessoas do Todo-Poderoso. Vamos tomar esses cuidados para que a nossa vida possa ser encontrada na presença de Yeshua quando Ele vier nos buscar. Cuidado. Fica aqui o nosso apelo, fica aqui a nossa instrução, para que nós possamos evitar esses falsos mestres, essas heresias. E uma outra coisa, um conselho final, que cada um de nós tenha discernimento. Esse é o pedido que eu faço ao Espírito Santo agora, que você que está me ouvindo tenha discernimento para poder ver, saber aquilo que é verdadeiro, mas para que você possa ver e se afastar da mentira e da heresia. Que o Todo-Poderoso vos abençoe em nome de Yeshua. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Beshem Yeshua Mashiach. Amém.